Bom, muito obrigado, Angélica. Eu também começo parabenizando a iniciativa, bela iniciativa da Associação de Docentes da Unesp. Obrigado pelo convite, obrigado por esse combustível que vocês estão injetando na rede, né? Ela precisa, mas ela vem funcionando, ela está andando e agora recebeu um novo combustível. Então, vamos continuar, né? Eu tenho pouco tempo, porque eu acho a decisão foi de passar esse vídeo, que é um vídeo com alguns depoimentos, extratos de depoimentos, e essa é uma característica importante do nosso trabalho lá. A gente tinha um fundo arquivístico gigantesco, talvez o maior, o Rodrigo Pato diz isso, quer dizer, o fundo da ASI-UNB é o fundo mais representativo, serviu inclusive para ajudar nos trabalhos de outras comissões, porque os mecanismos de difusão de documento faziam com que os documentos passassem pela Universidade de Brasília. A gente sabe que, mesmo sendo um fundo muito representativo, ele foi um fundo que também foi dilapidado, que também foi destruído, que sofreu podas expressivas. Então, esse foi um foco do nosso trabalho, né? O trabalho com os arquivos, não só o Fundo ASI, mas a gente trabalhou muito lá na Coreg, na Regional do Arquivo Nacional, lá em Brasília. A Vivian Schack ainda estava lá quando nós começamos o trabalho, e depois ela foi virar uma das principais assessoras lá na Comissão Nacional da Verdade, e a gente trabalhou em muita parceria com eles, e com o fundo do SNI, do CISA, do CENIMAR, que tinha muito pouca coisa da UNB, o que é muito interessante, porque, eu não sei se vocês sabem, desde 68 existe na UNB um interventor, um reitor que era um capitão de mar e guerra, chamado José Carlos Azevedo, que ficou na UNB até a subida do primeiro reitor eleito, que foi o Cristóvão Buarque, em 1985. Então, ele ficou lá de 68 a 1985 e era um oficial da Marinha, e ligado profundamente ao Serviço de Informações Físico, mas oficial da Marinha. Bom, um outro elemento forte do nosso trabalho de pesquisa foi imprensa, mídia, jornais e depoimentos. E aí, então, logo passando essa informação, nosso relatório está disponível no portal da UNB, ele está aí, mas ele está disponível, entrando lá, tem uma página da comissão, e lá você pode baixar o relatório. Não é tão bonito quanto da Rio Grande do Norte, uma bela edição, a gente não teve recurso para fazer isso, invejo, né? Muito bonito. Vamos tentar falar com a nossa Assembleia Distrital lá, a Câmara, mas é difícil em Brasília também, a nossa Assembleia Distrital. Bom, então, voltando, a nossa comissão foi constituída por uma resolução da reitoria em agosto de 2012. Ela é, acho que é a primeira das comissões da verdade constituída, e nós trabalhamos até abril de 2015. Entregamos o relatório no dia 21 de abril de 2015, que é aniversário da universidade. A universidade foi criada em 21 de abril de 1962, 2 anos depois da criação da Universidade de Brasília, né? Bom, 14 membros. Uma coisa importante, que eu vi, a composição da comissão, né? O reitor tentou misturar professores, alunos, tinha aluno de pós-graduação, tinha ex-estudantes e ex-professores, que não tinham mais vínculo com a universidade. E a gente tinha como observadores, não como membros, representantes dos sindicatos funcionários, dos sindicatos professores e dos estudantes. Mas isso foi muito importante, esses ex-alunos e ex-professores, porque no contato para a tomada de depoimentos, na rede, para capturar essas pessoas, para que elas se disponibilizassem a dar os seus depoimentos, não é fácil, eles foram fundamentais esses membros que eram ex-professores e ex-alunos. Bom, são 300 e tantas folhas, então um relatório que tem 700 páginas, mais ou menos, é um relatório expressivo, e a gente fez muito pouco. A gente fez muito, mas muito pouco. Por quê? Porque ainda tem muito para fazer. É isso que a gente está convencido, que isso foi um pontapé inicial do trabalho de memória e verdade, que tem que ser um trabalho ininterrupto.
né, ininterrupto, é um processo. E acho que esse é o grande desafio, a gente está discutindo aqui a recepção, os efeitos, etc., do relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas acho que isso vale para os nossos relatórios, como a gente continua esse trabalho de memória e verdade, especificamente, que é o que está por trás dos trabalhos das comissões de verdade. A gente está muito feliz com algumas coisas, né? A gente está muito feliz com algumas coisas, só para adiantando, número de teses e dissertações que começaram a ser feitas sobre esse tema, depois do relatório. Então, outra coisa importante, a gente realmente conseguiu, acho que a gente poderia fazer uns 5 relatórios desses se a gente tivesse tempo, mas a gente reuniu um acervo de documentos e organizou um acervo de documentos. Essa é uma tarefa para a gente ainda não conseguiu organizar, degravar a entrevista, está lá, está bruto. É um projeto que a gente tem, mas que a gente ainda não conseguiu realizar, mas algumas coisas estão começando a acontecer, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Na minha outra, para não tomar muito tempo, porque é a relação com o presente, com as recomendações da nossa, mas, por exemplo, a gente teve uma ponte em Brasília, que era a recomendação da nossa comissão, que a gente trabalhou fortemente na Assembleia Distrital de Brasília, e mudamos o nome da ponte, Costa e Silva, que liga o plano piloto aos bairros nobres de Brasília, o Lago Sul e o Lago Norte, né, para Onestino Guimarães. Então, nós temos em Brasília uma ponte Onestino Guimarães, estudante da universidade, desaparecido, né, presidente da UNE, quadro importantíssimo do movimento estudantil brasileiro, mas que foi lá preso em Brasília algumas vezes, em 1968, da grave invasão que houve lá, a violenta invasão em 1968, Onestino foi preso, uma das suas prisões. Sim, a Eucilda. Paulo Fonteles vai aparecer no nosso vídeo. Para ir mais rápido, que meus 5 minutos devem estar acabando, né? Então, o UNB, um projeto inovador, uma coisa, mudamos a capital para Brasília, ventos novos, uma universidade que saiu da cabeça do grande baiano, Anísio Teixeira, que é um dos mortos e desaparecidos, que a gente pode considerar, né? A nossa comissão foi instalada com um depoimento, no dia da instalação, o professor lá da Bahia, João, esqueci o sobrenome dele, professor de educação, biógrafo do Anísio Teixeira, falou, eu tenho um dossiê sobre a morte do Anísio aqui. Desde então, trabalhamos muito com a SEV Rio, com a CNV, em torno do dossiê Anísio, e na semana passada foram encontrados, ele conseguiu acessar os laudos do IML do Rio de Janeiro que estavam desaparecidos. E os laudos do IML que estavam desaparecidos praticamente comprovam que ele não caiu do elevador sozinho, que aquilo ali foi efetivamente armado, que ele desapareceu, etc. Então, é mais um na conta dos mortos desaparecidos. Anísio Teixeira dá nome à nossa comissão, era o reitor da universidade em 1964, o reitor da Universidade de Brasília era o Anísio Teixeira, que foi cassado pelo AI-1 já. 9 de abril, afastado de suas funções, cassados pelo AI-1. Então, como o Marco falou, a gente também trabalhou nisso, como o projeto da universidade foi atingido, como isso era ameaçador para o sistema, aquela universidade ali do lado do poder. Se contarem, se vocês lerem as histórias que o Darcy Ribeiro contou para que ele pudesse implementar o projeto da universidade, são geniais. Que tinha, o JK tinha um acerto com a Igreja Católica para colocar lá uma universidade católica, e não uma universidade laica do Estado. E o Darcy teve que demovê-lo dessa ideia, fazendo um pacto com um dominicano, Frei Mateus, que depois foi reitor da universidade, para colocar o primeiro instituto de teologia de uma universidade laica na América Latina, aprovado pelo João XXIII. Mas o Darcy fez um acordo, foram ao Vaticano, conversaram com o João XXIII, para afastar a possibilidade de uma universidade católica. Israel Pinheiro não queria que a universidade ficasse ali, do lado da esplanada, queria que a universidade fosse lá onde é a fazenda da UNB, longe. Né? Sabe que a invasão de 68 é uma invasão importante, porque logo depois, a invasão da UNB tem o discurso do Márcio Moreira Alves, parece que é uma das coisas que deflagrou o AI-5, né? A invasão de 68 na UNB e a resistência. Bom, eu continuo depois. Só talvez são muitas coisas para contar.
Bom, o relatório está disponível, a gente também, muito material iconográfico, eu passei alguma coisa aqui, alguns fotógrafos que eram alunos da UNB, que são hoje fotógrafos profissionais, nos ajudaram. Nenhuma remuneração, nenhuma dispensa de carga horária nesse trabalho, nenhuma bolsa, nenhuma infraestrutura. Um trabalho que foi feito com a paixão, com a militância e com a vontade daqueles que queriam que esses fatos fossem esclarecidos, né? Não é um relatório que é uma história da UNB, isso é muito importante dizer. Ele não é também um documento de memória da UNB. Ele é um relatório que se concentrou nas violações a direitos humanos na Universidade de Brasília. Torturas, perseguições políticas, aí no quadro da universidade. Em 1965, todo o quadro de docentes que Darcy e Anísio tinham conseguido levar para lá, 85% é demissionário. São 9 professores são demitidos, e depois 85% do quadro pede demissão, 200 e tantos professores. A universidade praticamente morre 3 anos depois do que ela é criada, em 62. E esses nomes não eram qualquer nomes, não, eram nomes realmente levar para Brasília, em 1962. Pessoas do Rio de São Paulo não era uma tarefa fácil, aquele era um terrão vermelho, era um deserto, não tinha nada. Né? Então, assim, é realmente um trabalho hercúleo, eu diria, de Anísio e Darcy para montar aquela universidade que é praticamente destruída em 3 anos. E há reconstruções, e há repressões, e isso é uma coisa importante, a gente verificou no relatório que há uma estratégia de repressão que vai com fases diferentes, com momentos diferentes, mas que vai de 62 até 85. Né? Uma estrutura, aí os aparelhos de informação, como é que funcionava, a gente conseguiu mapear isso muito bem. Tem muito documento, com vários processos, com várias testemunhos, isso é fundamental. Como os testemunhos nos ajudaram a esclarecer os documentos, né? Esse papel complementar, alguns testemunhos, a maioria deles públicos, também estão disponíveis no YouTube, porque felizmente a gente tinha uma diretora da TV, UNB, que nos deu todo o apoio e registrou esses depoimentos, aqueles que eram audiências públicas, mas a gente também teve tomadas de depoimentos privadas de pessoas que não queriam se expor, né? E que nos forneceram informações muito importantes. Bom, eu vou ter a oportunidade de falar mais um pouco sobre o nosso relatório, o nosso trabalho, em conexão com a nossa conjuntura, que é o tema um dos temas do nosso encontro, contra os golpes. Aí eu retomo algumas coisas do nosso trabalho. Eu gostaria que vocês assistissem esse documentário simples, que foi feito por uma professora da Faculdade de Comunicação, Érica Bauer, que tem um belo filme sobre Dom Helder Câmara, que eu recomendo, também um documentário, e que está disponível no YouTube também. Muito obrigado pela atenção de vocês. O que houvera sido se tantas provações não lhe caíssem em cima? A ditadura militar regressiva e repressiva que avassalou o Brasil assaltou, possessa, furiosa, nossa universidade ainda menina. Felizmente, como orientação do Programa Nacional de Direitos Humanos, o horizonte da verdade foi colocado como possibilidade de definir políticas públicas no campo dos direitos humanos, e uma comissão nacional foi instalada com uma incumbência específica num tempo determinado. O projeto da UNB foi alvo desta ação, né, que politicamente se afirmou como objeção à proposta de uma universidade, como foi percebida pelos seus formuladores, Darcy, Anísio, né, no sentido daquela universidade necessária que eles
configuraram, né, que tinha como elemento realizador o princípio emancipatório. Com toda a repressão, com toda a intervenção, os dois reitores que eu conheci, tanto o Laerte como o Caio, eram pessoas que não vinham com a truculência que nós só vamos assistir um pouco depois. Né? Quando realmente a situação política do país se torna mais acirrada e vem o capitão de mar e guerra, que entra como vice-reitor da universidade, o professor Azevedo. Aí é que a coisa muda de figura. Essa é a grande inflexão que nós temos dentro da universidade, que vem com uma missão. Quando chegou o vice-reitor, José Carlos de Almeida Azevedo, ele, por incrível que pareça, ele veio como se viesse para pacificar a universidade. E lembro que ele recebia os estudantes lá no gabinete dele. Às vezes os estudantes se reuniam lá para fazer assembleia na porta da faculdade, e ele saía lá e estava lá, ficava com os estudantes, respondia e tal. Mas ninguém engana estudante, né? Os estudantes ficavam ressabiados e eles não realmente acompanhavam aquilo lá, mas aos poucos começou a se ver qual era o jogo realmente, principalmente do papel do vice-reitor. Em estudo de problemas brasileiros, eufemisticamente, né, para encobrir a verdadeira educação moral e cívica. Então, eu digo, vamos dar problemas brasileiros. E um dia me tocou dar uma aula sobre o problema habitacional brasileiro, exatamente. E eu me lembro que foi aqui na sala dos papiros da Faculdade de Educação. Essas aulas eram interdisciplinares, para muita gente que a gente não conhecia, alunos nossos de outros cursos, etc. Então, uma sala cheia, e eu falei desassombradamente, nada tão subversivo que pudesse, né, motivar uma invasão do campus, mas também não podia deixar de mencionar isso que eu acabei de dizer agora, né? Que havia injustiças, que havia desigualdade em concentração de renda, que havia incompetência administrativa, isso foi na época de BNH, Serfal e tudo mais, né? E depois da aula, um aluno meu, né, que me conhecia, se aproximou de mim e disse: olha, você nem sabe o que eu ouvi de um aluno do meu lado. E dizia assim: esse cara está dizendo isso, ele está procurando cadeia ou cemitério. Em 1970, eu fui surpreendida com o comunicado pelo diretor da faculdade, que era o professor Luiz Carlos Lobo, de que eu e a Maninha tínhamos sido expulsas do curso de medicina. Se o Azevedo tivesse algum conhecimento sobre a nossa história, ele teria aplicado o 477. E aí o Marx falou assim: pois é, ele contrariou a lei da própria ditadura. Vamos entrar com mandado de segurança. E foi com esse argumento que contrariou, ele não cumpriu a lei, é que a gente conseguiu retornar e continuar o curso de medicina. Os 2 ou 3 aí que foram os 8 primeiros expulsos, porque os estudantes tinham transformado o processo eleitoral numa campanha política contra a ditadura militar. Então, foram suspenso o processo eleitoral, instaurado um inquérito, expulso 8 estudantes e punidos não sei quanto mais com suspensões e tal, porque nós tínhamos transformado o processo eleitoral estudantil, que só devia falar de cadeira, de pedir cadeiras melhores e bebedouros melhores e coisas desse gênero. E nós dissemos não, pela anistia, não é? Pelo fim do 477, pelo fim do AI-5, pela redemocratização do Brasil, pelo fim da censura, pelo direito à manifestação. Colocamos tudo isso na parede, em cartazes, que tinham que ser colocados todo dia e arrancados todo dia, porque se virasse à noite não amanhecia um na parede. Eu me lembro de uma movimentação muito grande no corredor, a gente estava assistindo a aula, aí no intervalo entre uma aula e outra eu saí,
e vi uma movimentação de gente andando, e pessoas estranhas, assim, parecia uma coisa esquisita, carregando coisas do centro de acampamento, assim, como se fosse caixa de documentos, etc, etc. E a partir dali, daquele dia, estava fechada aquela sala, não era mais o centro acadêmico, etc. Do episódio da igreja, eu fui preso como orador do evento, né? Cheguei a falar uma frase ou duas. Apanhei muito na hora da prisão, apanhei muito mesmo, tive a roupa rasgada. E fui levado num Fusca com um oficial, um tenente, dando uma gravata, olhando a estrela pelo vidro traseiro do Fusca, e um sargento do SNI com uma pistola 9mm engatilhada, apontada para o meu peito, porque quando eu pulei do palanque, na hora da prisão, eu dei um murro na cara dele e quebrei os óculos dele. Aí ele dizia assim, ainda quebrou meu óculos, comunista, safado e tal, e com revólver engatilhado, apontando para mim. Aí nós fomos em vários lugares que eu não podia ver que lugares eram, mas eu tenho a impressão que um deles era o Ministério da Guerra, e fomos no Batalhão de Guarda Presidencial e acabamos na PE. Na PE foi o momento que eu tive mais medo, porque desceram, eram 3 oficiais e eu. Aí desceram os 3, agora você vigia o comunista. Aí estou lá, eu sentado no Fusca, apavorado, e um garoto de 19 anos que foi treinado para ver que o comunista era uma coisa do mal, com a baioneta na mão, se tremendo todo. Levaram para o Ministério do Exército. Na época era Ministério da Guerra ainda, né? Eu acho que ainda era Ministério da Guerra. Na esplanada dos ministérios, levaram a gente para lá. E eu lembro que quando nós chegamos lá, nós entramos por uma porta no fundo dos ministérios, não era a porta principal, e fomos levados à sobreloja. Quando nós chegamos lá, a pessoa que recebeu, não sei o que, tinha uma opção de tudo paisana, uns caras de barba, assim, nada indicava que era exército, né? Tudo paisana, cara de barba. O cara falou assim, mas vocês trouxeram ele, a Polícia Federal que prendeu a gente, foi o Deus Dete. Não foi o Exército que prendeu, a Polícia Federal prendeu e levou para o Exército. Vocês trouxeram eles de cara limpa, eles levaram a gente e a gente vendo onde estava. Aí foi um certo rebuliço, porque a gente chegou lá sabendo onde estava. Era uma sobreloja cheia de salas com isolamento acústico. Com isolamento acústico e aquele vidro que eu falo, é vidro de polícia e de pesquisa qualitativa, né? Aquele vidro que você vê o outro lado. E aí me puseram dentro de uma sala daquela, não tenho elementos para dizer, mas fazia um frio danado. A impressão que dava assim é que você estava numa geladeira mesmo. Né? E eu sabia que estavam observando, porque tinha aquele vidro. E fui sequestrado por um bando de homens armados até os dentes, que eu nunca consegui identificar quem era, porque eles me enfiaram um capuz preto no pescoço, tiraram os meus óculos. Na época eu tinha uma miopia de quase 7 graus, tiraram os meus óculos e jogaram no chão do meu carro e me levaram dali. E deram várias voltas pela cidade e até me depositar num subsolo, que hoje, quer dizer, muito tempo depois, eu identifiquei como se fosse o subsolo do Ministério do Exército. Eu fiquei preso mais de 25 dias e sob tortura. Fui recebido por um tapa de telefone no ouvido, que fiquei zonzo por alguns segundos. E interrogado por pessoas que também nunca soube quem eram, porque eles não tiraram o meu capuz. Enquanto eu era torturado, eu era também interrogado. O Gui se preparava para ser preso desde pequenininho. É um negócio incrível. Ele fazia aquela ginástica da Força Aérea Canadense todos os dias, treinava para não dormir, porque ele tinha que ser forte para resistir. Tanto que eu jamais achei, quando ele foi preso, nós saímos de casa por uma questão de segurança. Jamais eu tive alguma dúvida, e eu acho até arriscado dizer isso, que alguém caísse por causa dele. Jamais duvidei. Coisa que nós não tivemos quando, da época da ocorrência da morte de meu pai, a polícia chegou a admitir, formalmente, como morte suspeita, chegou a querer investigar, mas esse querer investigar era como se quisesse culpar o mordomo. Eles queriam incriminar os porteiros do prédio como os assassinos de meu pai. A tentativa de se investigar a possibilidade do crime político
encontrava uma total resistência. Em função disso, a gente se recolheu. E oportunamente agora, mais do que oportunamente, oportuna e gloriosa e homenageadamente, a gente se vê com essa possibilidade. Estamos aqui muito esperançosos, não necessariamente de termos as respostas plenas e completas, mas com certeza avançar mais no sentido de se afastar, se foi acidente, se foi uma morte realmente criminosa, política, como se suspeita. Quantas pessoas mortas, quantas pessoas desaparecidas, quantas pessoas invalidadas. Eu tenho um amigo até hoje que está tremendo, um grande filósofo, que está hoje tremendo pelas torturas que sofreu. Será que nós vamos ficar indiferentes? Ou será que as solenidades nos levam a mitigar o nosso espírito? Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto. Queria dizer duas coisas. A gente começou a trabalhar num ambiente muito bom. O reitor da universidade era o professor José Geraldo Souza Júnior, um militante dos direitos humanos, alguém vinculado às discussões sobre justiça de transição no Brasil. E no meio do nosso trabalho, houve eleição. Quem venceu foi um engenheiro com uma pauta e uma agenda realmente de melhorar a infraestrutura da universidade e que, além de se desinteressou, não tinha interesse nenhum por essas questões da Comissão Anísio Teixeira, vou dizer, não prejudicou, não fez nada, mas, além, tinha um dado biográfico importante, é filho de um general chamado Ivan Toledo de Camargo, que foi chefe da DIP, né, do Departamento de Imprensa e Propaganda, não lembro, do regime, foi chefe de gabinete do Geisel. Então, era pela história, uma pessoa muito pouco propícia a valorizar o trabalho que estava sendo feito. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu convencê-lo, isso foi um grande ganho, eu acho uma coisa importante no trabalho da comissão, convencê-lo no dia da entrega do relatório, que a gente fez uma cerimônia, a ele pedir desculpas e perdão oficialmente em nome da universidade a todos aqueles que tinham sido atingidos pelos atos de violência aos direitos humanos de 1964 a 1988. Então, conseguimos isso também. Simbolicamente, isso foi uma coisa importante. Eu acho que é importante que se reconheça e que se peçam oficialmente as desculpas pela instituição. Bom, como eu disse na outra mesa, eu falo mais uns detalhes sobre mortos, os desaparecidos, outros detalhes do trabalho da comissão. Obrigado.